Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é mais um programa da série especial Câmaras e vamos apresentar a CBSul, Câmara Brasil Sul de Mediação e Arbitragem, localizada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Nós vamos conhecer a atuação da CBSul, as atividades que ela vem desenvolvendo já há diversos anos, é uma das câmaras mais antigas em funcionamento no Brasil, e os números impressionantes que ela tem para apresentar e experiências que são singulares, que certamente você vai gostar de ver e vai perceber que você também pode resolver o seu problema lá na CBSul. Então fica aqui com a gente, que a gente já vai conversar sobre o assunto. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos apresentar a CBSul. E para a gente apresentar a CBSul, eu tenho uma convidada muito importante, ilustre, que veio representar a CBSul. É sua presidente, a professora, educadora, doutora Kátia Kerner Quanti. Doutora Kátia, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui para representar a CBSul na qualidade de presidente. E aí a primeira coisa que eu gostaria de que você dissesse é porque uma professora, uma pessoa da área de educação, resolveu abraçar a causa da mediação e arbitragem e empreender nessa área. Bem, eu agradeço o seu convite, né? Para mim sempre é uma honra poder representar a CBSul. Eu atuo na área da educação já há alguns anos e há uns 13 anos atrás eu vi o anúncio do curso de mediação e arbitragem e eu me interessei pelo assunto. Então, na época eu procurei, né, me inscrevi no curso, gostei demais deste assunto, acho que os institutos da mediação e arbitragem, eles trazem uma nova visão, um novo fôlego para a justiça brasileira e eu me apaixonei por esses institutos. Participei do curso, sou fundadora da Câmara, participei desde o primeiro dia, sempre trabalhando com arbitragens, conciliações e mediações, e também eu participei também na construção de outras câmaras e da nossa Federação Catarinense. A FECEMA. A FECEMA, a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. A senhora é fundadora também da FECEMA e da CBSul. Da CBSul. E contribuiu na criação de outras câmaras, como falou. Câmaras, Muito eu interessante. Eu acho esse assunto assim apaixonante. E quando foi? Que ano foi? 2001? Foi em 2001, a fundação da nossa Câmara, dezembro de 2001. Então tá, nós já estamos no 13º ano de existência da CBSul. Da CBSul. É extraordinário, porque a gente sabe que quem está desenvolvendo a arbitragem no Brasil sabe da dificuldade que ainda tem, né, em razão da cultura, que não pegou completamente ainda no meio social, sobretudo por falta de informação, e também porque os profissionais do direito, que são os profissionais mais importantes no que se refere à solução de conflitos, porque eles é que recebem a demanda dos seus clientes, do cidadão, das empresas, consultando qual é a melhor forma de resolver aquele problema. Então, a primeira palavra é deles, a primeira orientação de que caminho seguir é deles. Só que esses profissionais, eles não foram formados estudando, considerando o estudo da mediação e arbitragem, naturalmente ignorando essa informação, de um certo modo talvez inseguro, em orientar por um caminho que ele também não trilhou, que ele também tem alguma dificuldade de entender, ele acaba receoso, deixando de orientar por esse caminho. Então, empreender nessa área é um desafio, tem sido um desafio ao longo desses anos, e quem conseguiu empreender, foi perseverante e chegou até aqui 13 anos depois, empolgado, animado, apaixonado pela área, eu acho que é alguma coisa que deve ser louvada com certeza. Então, desde logo eu deixo meus parabéns à CBSul, porque teve essa perseverança de abraçar a ideia
e de lutar por ela por todo esse período, e certamente ao longo desse período conseguiu também conquistar muitas coisas importantes. Foram grandes conquistas. Estamos chegando à casa dos 6 mil procedimentos. 6 mil nestes anos. É um número importante. É claro que é importante, é uma arbitragem, vamos dizer assim, mais doméstica, porque não trabalhamos com grandes arbitragens internacionais. Pequenos e médios, né? Eu diria, Mas eu penso que é um número bastante expressivo. Nós estamos no mercado há todos esses anos, temos lutado assim para vencer resistências, algumas resistências que ainda existem, para vencer a falta de conhecimento do assunto. Eu diria que as pessoas resistem, e às vezes até os advogados mesmo, resistem por não conhecer. Então, quando eles chegam na Câmara, conhecem o nosso regulamento, conhecem todo o procedimento, né? O cuidado que se tem. Nós temos muitas sentenças, no início eles recorriam, iam para o judiciário, todas elas foram ratificadas pelo judiciário, então nunca tivemos problemas nesta área, né? E temos visitado empresas e difundido para o conselho dos corretores, junto aos contadores, aos engenheiros, à própria OAB, né? Então, à medida que fomos caminhando, a resistência está um pouco menor, né? Ainda enfrentamos, sem dúvida. Na verdade, esse é um trabalho, como nós chamamos, de formiguinha. Tem que seguir trabalhando. Quem está no setor sabe perfeitamente disso, porque está vivendo essa dificuldade, e as objeções que existem, em grande parte, decorrem da ignorância, como a senhora falou, da desinformação, da falta de conhecimento. Então, na medida que essa informação chega ao conhecimento do cidadão, ou do empresário, ou do advogado, o medo dá lugar à confiança. Exatamente. Né? Ou seja, deixa o medo, entra a confiança e entra a percepção racional de que aquele caminho é mais inteligente, é mais rápido, é mais econômico, preserva a imagem das partes e todas aquelas vantagens que são próprias da arbitragem. Então, é o que eu tenho percebido, que na medida em que mais entidades e mais pessoas tomam acesso à informação adequada sobre como funciona a arbitragem, você vai ganhando adeptos e a cultura vai se formando. Sim. Claro que é um processo mais lento do que todos nós gostaríamos. E aí, então 6 mil processos, e esse é um número importante. E é um número que denota, que você falou, pequenos e médios conflitos. Sim. Denota que está realmente situado nessa área, até porque grandes arbitragens não acontecem em número tão expressivo assim no Brasil. A gente sabe disso por outras câmaras que são também, que tem como perfil, como foco, trabalhar só em grandes demandas, e a gente sabe que os números que eles apresentam, embora em valores sejam números extraordinários, mas em volume são números bem mais modestos. Né? Ou seja, números de quantidade de procedimentos muito menor, embora, claro, em valor expressivamente maior, porque gravitam a demandas de milhões, de centenas de milhões de reais em discussão. Ok, então nessa linha de trabalho, de captação, de crescimento, de uma certa evangelização da ideia da mediação e arbitragem que você percorre aqui em Santa Catarina, quais são as experiências que você gostaria de destacar de atividades que vocês se aproximam do cidadão e conseguem persuadi-los, convencê-los de que aquele caminho é um caminho proveitoso para ele também? A Câmara, ela foi atuando em nichos de mercado. Então, um nicho que foi importante para nós, que hoje eu diria que está mais consolidado, seriam as imobiliárias. Compra, venda, até construtoras também tem imobiliária, né, que fazem a construção dos edifícios, dos imóveis. Então, esse foi um caminho que nós percorremos junto à Associação de Imobiliárias. Foi, primeiramente, pegando aqueles aluguéis, contratos pequenos de aluguéis. Contratos, eles faziam a parte de aluguel com a Câmara e de incorporação, eles colocavam o foro local. À medida que nós fomos caminhando, apresentando um bom trabalho,
O judiciário também foi aceitando as nossas sentenças em casos de despejos, enfim. Essa relação se fortaleceu um pouco mais. Então, hoje, nós temos imobiliárias que trabalham 100% com nossas cláusulas, com a nossa cláusula, elegendo o foro na nossa Câmara. Este é um caminho que já está mais consolidado, em construção, aluguéis, né, incorporação. Outro caminho que a gente percorreu, que estamos colhendo bons frutos, né, é a área das agências de crédito. Nós temos uma agência de crédito fundada há 9 anos atrás, que já na fundação, na abertura desta agência, ela saiu da Casa do Empreendedor, é uma agência única, ela não é uma cooperativa, né? Ela já está usando a nossa cláusula desde o primeiro dia. Então, ali é mostrado para aquele empresário de pequena, média empresa, do uso de arbitragem nos seus contratos. A clientela dessas agências de crédito é, sobretudo, pessoas jurídicas? Jurídica. A maioria jurídica e aquele empreendedor individual. Certo. Então, é explicado para ele no contrato, é um contrato de adesão, porém, a cláusula está em destaque, ela tem assinatura na cláusula. Separada. E se o tomador desse crédito não aceitar, eles usam o foro local. Então isso, aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu acho que isso é muito importante. Ou seja, ainda que se possa discutir ser uma relação de consumo, sim, porque talvez se caracterize dessa maneira, uma relação de consumo, apesar de envolver pessoas jurídicas, para que não se diga qualquer desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, se tenha o cuidado de fazer todo o destaque separadamente, para que se colha a vontade inequívoca daquela parte de que ela quer realmente trilhar o caminho da arbitragem. E se ela apresentar uma resistência dizendo que não quer, então ela é liberada para percorrer o caminho da via tradicional da justiça pública. Ela não adere. Então, na verdade, está bem alinhado com o que o novo projeto de revisão da lei de arbitragem vai trazer. Sim. Que vai permitir a relação de consumo ser resolvida por arbitragem, tendo apenas o cuidado de preservar a vontade do consumidor. Exatamente. Se a parte, na hora que toma o crédito, ela não aceitar, ela vai para a via do fórum local. Certo. Né? Ela adere. O que acontece, eu diria assim, 99% ou até mais aderem à arbitragem. São empresários e empreendedores individuais. Quando acontece o conflito, eles procuram a Câmara, né? Nós fazemos as audiências e é comum, muitas vezes, o empresário ele está naquela situação, ele precisa resolver o seu problema. A arbitragem, nós sabemos, é um instituto, ele é célere e sigiloso. Este empresário, ele precisa desta celeridade e deste sigilo, porque ele também não quer ver a sua empresa exposta. Aliás, esse é um ponto interessante que a gente pode fazer um registro também. Uma das vantagens dele escolher o caminho da arbitragem é que na via tradicional, a primeira coisa que o credor iria fazer é negativar o devedor. Exatamente. Né? Negativar, comunicar aos órgãos de proteção ao crédito e criar uma situação de constrangimento público para aquele devedor que naturalmente teria dificuldade de tomar outros créditos ou até poderia frustrar negócios que tivessem em andamento porque passou a ter um nome negativado. Exatamente. Então, esse caminho de cara já está preservando ele, pelo menos inicialmente, dessa situação, né? E como ele participa da arbitragem, sabendo o que está acontecendo com ele, né, ele percebe a vantagem. Então, é comum, ele participa da audiência ou das audiências, né, às vezes é necessário mais, e ele imediatamente traz as suas demandas para a Câmara, porque ele precisa resolver os problemas dele também. Ele não tem tempo e nem dinheiro para ele buscar uma demanda no judiciário que vai levar aí 5, 6 anos ou mais até. Ele não tem então esse tempo. Ele reconhece, ao utilizar o serviço como usuário, Exatamente. ele reconhece que aquele palco pode ser um palco melhor, ou é um palco melhor, para ele trazer também suas reivindicações em relação aos seus clientes.
Ele não pode ficar com a empresa dele engessada nesta. Ele precisa resolver o seu problema. Então é comum, a agência vai lá, faz o atendimento, cuida desse problema. Para a agência de crédito também é bom, porque ele continua sendo um cliente da agência. Ela também mostra um serviço nesse sentido. E ele continua com as suas atividades. E mostra um zelo com a imagem dele. Exatamente. Mostra que está comprometido em, sim, quer receber o que lhe é de direito, mas não quer que isso lhe cause um problema maior do que precisa causar. Né? Então, agora, a nossa experiência estava com a agência de crédito que tinha cláusula compromissória. Baseado nisto, com este caminho consolidado, percorrido e muito bem trabalhado, com todo o zelo, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos impor arbitragem às partes que conhecem pouco, nós temos que falar do Instituto corretamente. A arbitragem você deve aderir a ela, e o empresário que adere a ela deve estar consciente do que ele vai fazer. Então, com este caminho percorrido e consolidado, nós agora buscamos agências de crédito que não usam cláusula compromissória, não tem, mas tem lá uma infinidade de créditos que ela não consegue cobrar nem resolver. São empresas que estão sofrendo com isto, porque ela precisa não pode estar negativada, ela precisa cuidar da sua imagem, do seu crédito. E nós buscamos isto para trabalharmos com estas empresas com essas agências que não usam cláusula compromissória. Começamos isto no ano passado e já estamos colhendo bons frutos. Porque as pessoas também recebem bem essa ideia de poderem resolver o problema lá, apesar de não de estar previsto no contrato previamente. E eles vêm acompanhados de advogado ou não, já tem profissionais que sabem que o importante na prestação do serviço do seu cliente é resolver o problema dele. Então ele vai lá, ele escolhe essa via, ele é ouvido, faz todo o procedimento, né? E vê o seu problema resolvido, né? Bom. Então é muito bom. Eu tenho certeza que nesse momento quem está nos assistindo está querendo saber como que encontra, como localiza, como faz contato com a CBSul. Bem, a CBSul ela está localizada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O nosso site é www.cbsul.com. Então vamos repetir, está aí na sua tela. www.cbsul.com. E também através do link da federação, da FECEMA, www.fecema.org.br. Ali você encontra um link lá para a tem uma CBSul. relação das entidades filiadas com um link para cada uma delas. Perfeito. Então, muito bom. Então tá, agora já sabe onde vai resolver o problema, mas a pessoa quer saber mais duas coisas. Diga. A primeira delas é assim, quanto tempo leva para resolver um problema lá na CBSul? Quando você tem a cláusula e tem... O procedimento ele corre assim normalmente, que você não precisa... Muitas vezes você está com uma obra, você precisa de algumas coisas da prefeitura e tal, e isso demanda um tempo maior. Certo. Quando ela está dentro da CBSul e não necessita de documentos que você vai buscar em outros órgãos, em geral, nas agências de crédito dá até uns 3 meses. Né? 2, 3 meses, conforme o número de audiências, né? Porque também não nos furtamos em fazer mais audiências. Se a gente vê a possibilidade de compor o conflito, vamos trabalhar um pouco mais com ele. Né? Então a gente faz ali o número de audiências que entende necessário, né? E às vezes dá 2, 3 meses. Quando você tem uma obra, alguma coisa que demanda perícia e tudo mais, que não necessite de certidões e coisas de órgãos públicos, até uns 6 meses. E já tivemos casos que demoramos 1 ano e 2 meses. Mas aí já está mais na exceção do que na regra. Sim, na exceção. A regra sempre ficar de 6 meses para menos. De 6 meses para menos, né? Muito este bom. Aí você falou de um esforço maior, de fazer mais audiências, no sentido de procurar promover o espaço de consenso e que as partes cheguem ao entendimento. E aí você poderia me dar um dado que sinalize qual é essa taxa
de soluções apresentadas ou por consenso, ou por arbitragem, por sentença propriamente na Câmara? Olha, eu diria assim, no montante de procedimentos que tivemos, eu penso assim, eu teria assim um dado para você, talvez de uns 8, 10% de sentença de mérito. Certo. 90% é solução por conciliação. Por conciliação. Então você está gravitando aí entre 90% a 92% Exatamente. De soluções consensuais. Consensuais. E o que resta disso vai para a sentença. Vai para a sentença de mérito. Que acaba sendo verdadeiramente o espírito da arbitragem. A arbitragem quer oferecer uma resposta definitiva. Mas antes de oferecer essa resposta, ela quer estimular que as partes cheguem a uma conclusão por vontade própria, por decisão própria e não por decisão do árbitro. E apenas naquelas situações em que isso não se mostra viável é que o árbitro então vai proferir a sentença. Mediação não é arbitragem, conciliação não é arbitragem. Só que quando a gente caminha tantos anos nesta seara, nós aprendemos muitas coisas das técnicas de conciliação e de mediação que o árbitro pode fazer uso disto. Se o árbitro tem um perfil mais de conciliador, ele consegue compor aquele conflito sem precisar dar uma sentença de mérito. Ele homologa um acordo. Então, muitos têm esse perfil e foi assim que aconteceu dentro da CBSul. É claro, tem aquele árbitro que ele trabalha mais na sentença de mérito. Ele não tem muito perfil para ser um mediador, não, porque ele não faz o papel de mediador ali, né? Mas ouvir mais as partes, construir um consenso. Reestabelecer o diálogo. Exatamente. E às vezes as relações de negócio, né? Nós trabalhamos com empresas familiares, isso são conflitos que demandam mais tempo, porque você não tem só números ali, mas você tem muitas vidas e famílias envolvidas, então há necessidade de você fazer um trabalho um pouco mais prolongado com essas partes, para elas ajustarem um acordo que seja bom para todos, né? Porque depois a vida da empresa continua e a vida da família também continua. Então, nós procuramos trabalhar assim. Mediação não é arbitragem, sem dúvida, mas o árbitro que caminha dentro destes institutos também de conciliação e mediação, ele consegue trabalhar melhor. Ele consegue somar mais qualificação para conseguir conduzir o procedimento a uma solução de consenso. Porque senão e aí deixando para deliberar mesmo apenas na última hipótese. Porque você, senão, fica perpetuando esse litígio, porque você não vai brigar lá no judiciário, mas você vai brigar dentro da arbitragem. A arbitragem também não é uma coisa sem litígio, tem que haver o litígio, claro, né? Claro. Mas você consegue construir bons acordos com consenso dentro da arbitragem também. Bacana. Professora Kátia, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas ainda tem uma pergunta que eu estou lendo o pensamento de quem está nos assistindo aqui. E eles querem que você responda essa pergunta. Quanto custa fazer um procedimento de arbitragem lá na CBSul? Para a gente simplificar, porque a tabela pode ser muito vasta, ter vários itens e complicaria aqui uma explicação mais objetiva. Então, para a gente simplificar, vamos pegar um procedimento que esteja discutindo, por exemplo, o descumprimento de um crédito de R$30 mil. Aí certo. O conflito é de R$30 mil. Quanto custaria resolver por arbitragem lá na CBSul? Bem, quando ele entra com a demanda, quando a parte entra com a demanda, ele paga uma taxa de R$60 mais 0,5% do valor desse conflito. Então, 60 é fixo? É fixo. Independente do valor da demanda? Sim, mais 0,5% deste valor. Então, daria aí uns R$210 para ele protocolar isto. Se nós temos que chamar muitas partes, muitos avalistas e nós temos uma empresa de notificação, ele faz esse trabalho para nós, vai a pessoa. Aí é cobrado também, quando passa, ali nessa taxa eu diria que até 4 notificações. Quando você passa deste valor, então existe uma pequena taxa. Extra para cada notificação, certo. E
os honorários do árbitro ficam nesta faixa em 8%. 8%. Então a gente vai ter R$30 mil que eu falei, R$2.400 reais, mais os 210, é isso? Isso. R$2.610 seria o custo contando todas as despesas que ele teria para se resolver por arbitragem. É um custo... Num prazo curto. É um custo, sem dúvida, compatível com o porte da demanda e que de nenhuma maneira inibe. É bom que a gente desmistificar esse assunto, que algumas pessoas ouviram falar, porque tem uma Câmara ou outra que cobra valores muito altos, porque está essa Câmara, não é que ela cobre caro, é que ela está provocando o perfil de demandas que interessa a ela. E o perfil de demandas que interessa a ela são grandes demandas. Então ela tem valores altos para pequenas demandas. Proporcionalmente alto para pequenas demandas, porque para grandes também é um valor baixo. Então, aí a pessoa pega desavisadamente essa informação e generaliza dizendo a arbitragem é muito caro, não vale a pena seguir. É uma informação equivocada. A arbitragem, ela é perfeitamente viável para pequenas empresas, microempresas, de demandas de médio porte, de pequeno porte, porque isso tudo é proporcional ao tamanho da demanda, né? Então, é claro, nós nessa caminhada aí, nós construímos uma grande amizade dentro da FECEMA e das outras câmaras, a gente conhece muita gente e participamos de muitos seminários e congressos pelo Brasil. Claro que a gente conheceu muita câmara grande com demandas assim de números muito expressivos, né? Mas esta arbitragem que praticamos também, ela é muito viável, ela dá uma certeza de uma resolução bastante confiável, né? E é possível, ela cabe dentro do bolso do empresário. Que bom. Doutora Kátia Kerner, o nosso programa está chegando ao final, quero agradecer a sua visita, a sua participação, poder nos ajudar a apresentar a CBSU e quero deixar a palavra para suas considerações finais e a gente fazer o encerramento. Eu agradeço, né, o seu convite e a gente sempre fica muito feliz de poder falar nos institutos de solução de controvérsias, né, e a gente se alegra porque vê nestes anos o Brasil caminhando, né, num rumo melhor nesta área, né, da justiça. Então, também fico feliz porque nós estamos fazendo a nossa parte lá na CBSU. Então, muito obrigada, né? Parabéns pela sua visão de trazer este assunto, né? Então, eu agradeço a participação. E estamos todos muito animados para 2014, porque é o ano da arbitragem. É o momento da arbitragem. É verdade, é o momento da arbitragem. Por isso eu também quero agradecer a sua audiência, a sua presença e quero pedir, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, comente, curta, envie suas perguntas e sugestões de pauta, terei grande prazer de interagir contigo. Te encontro toda segunda e quinta aqui no Momento Arbitragem. Até o nosso próximo programa, um grande abraço.